Ah, imagina, não se preocupa. Não é isso que a gente costuma dizer quando alguém próximo a nós está se preocupando com alguma coisa? E, gente, eu entendo, né, que a gente falar esse tipo de coisa é porque às vezes a gente não sabe muito bem o que falar, né, e a intenção é sempre, eu acho que boa. Mas, no final das contas, dar esse tipo de conselho, falar esse tipo de conselho não ajuda em absolutamente nada para a pessoa que está se sentindo preocupada. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto, que é sobre preocupação e como a gente pode lidar com a preocupação de uma forma mais produtiva. Vou dividir com vocês 5 passos que nos ajudam a gerenciar as preocupações da vida pela maior variedade, né, que as preocupações possam ser. Então bora bater esse papo hoje? Bom, gente, o que é preocupação? Preocupação é um fenômeno cognitivo, a gente pode dizer, que envolve a gente engajar em pensamentos direcionados a questões futuras. E na grandíssima maioria das vezes, esses pensamentos, eles têm um caráter catastrófico, ou a gente fica engajando, né, em possíveis cenários catastróficos no qual o desfecho vai ser algo muito negativo. E aí, claro, né, que esse fenômeno, né, esse engajamento nesses pensamentos, eles causam um grande desconforto pra gente. E eu diria aqui, gente, que é muito importante a gente conseguir diferenciar quais são as preocupações úteis versus as preocupações inúteis. Por exemplo, assim, você já tá deitado na cama, prestes a dormir, aí você se lembra, putz, será que eu peguei tal coisa que eu preciso e coloquei na bolsa que eu tenho que levar para o trabalho amanhã? Isso aí eu diria que é uma preocupação útil. Por outro lado, se a gente ficar ruminando pensamentos em relação a outras coisas as quais estão fora do nosso controle, dependem de outras pessoas, ou a gente ficar engajando justamente nesses possíveis cenários imaginários catastróficos, aí eu diria que esse tipo de preocupação é inútil. E esse é justamente o passo número 1, a gente diferenciar entre essas duas coisas, preocupações úteis versus preocupações inúteis. Vale a gente dizer aqui, gente, que as preocupações, elas podem sim ser positivas, por assim dizer. Por exemplo, nesse cenário que eu disse, no qual você já está deitado para dormir e pensa, será que eu peguei tal coisa que eu tenho que levar amanhã para o trabalho? Mas de forma geral, a preocupação útil, ela vai se enquadrar como uma preocupação útil dentro desses critérios. Ela nos ajuda a resolver problemas e ou nos ajuda a preparar para possíveis dificuldades futuras. Enquanto que a preocupação inútil, ela não vai conseguir se enquadrar nisso. Então, esse eu diria, na realidade, esse primeiro passo, que é o passo mais importante e fundamental para a gente conseguir lidar com as preocupações, conseguir diferenciar de forma racional e de maneira mais inteligente conseguir distinguir uma coisa da outra. Mesmo porque, gente, para preocupações diferentes, a gente vai ter que ter soluções e gerenciamentos diferentes. Compreende o que eu quero dizer? Porque assim que a gente identifica uma preocupação útil, a gente vai para um plano de ação. Por exemplo, tá chovendo, talvez eu chegue atrasado. Será que dá tempo de eu sair mais cedo ainda? Será que eu vou levar na bolsa uma maçã para comer ao invés de tomar o café da manhã? Será que eu vou pegar o metrô ao invés de pegar o ônibus? Então a gente nota o contexto que está acontecendo e a gente parte para uma ação. E a grande verdade, na minha perspectiva pelo menos, é de que, na grande maioria das vezes, a preocupação inútil é justamente aquela que gruda na nossa cabeça como uma cola pegajosa, que é muito mais difícil da gente se livrar. Enquanto que a preocupação útil, eu diria que é um pouco mais fácil da gente endereçar, a gente vai aprofundar nisso nos próximos passos. E se você é uma pessoa que se preocupa muito, assim como eu, devo dizer, uma boa estratégia que a gente pode ter é manter um diário. Se você já não tem um diário no qual você faz exercícios aí de autoconhecimento e tal, recomendo muito que você possa ter. É um caderno simples, gente. Vocês podem até pegar algum caderno aí antigo que tem algumas folhas sobrando, ou pegar algumas folhas de rascunho, né, e grampear, se for algo difícil para você. Mas se você tiver um caderno também legal que você gosta, você também pode usar para isso, obviamente. Mas é você ter um lugar no qual você possa registrar essas preocupações. Ah, eu tô preocupada com a conta tal que tem que pagar no final do mês. Ah, eu tô preocupada com uma situação X com um colega de trabalho. Ah, eu tô preocupado com o meu filho que tá doente. Ah, eu tô preocupado com sei lá o quê. Você faz essa lista e você vai fazer justamente essa diferenciação de preocupações úteis versus preocupações inúteis.
O que nos leva justamente ao passo número 2, eu já dei um pouquinho de spoiler, que é resolva o que possa ser resolvido. E aí, quando a gente faz esse processo de categorização, a gente consegue muito claramente ver o que pode ser resolvido por nós e o que não pode ser resolvido por nós. Por exemplo, assim, o meu filho está doente, o que eu posso fazer? Posso levá-lo ao médico, dependendo da situação, posso dar um paracetamol, sei lá eu, mas tem coisas que não estarão no meu controle. Para além de eu levar no médico, levar num especialista e dar os remédios que tem que ser dado para a criança, cuidar da criança, oferecer uma boa alimentação e tudo mais, vão ter coisas que não vão estar no meu controle. Se ela tá com uma gripe, por exemplo, vai levar aí alguns dias para ela se recuperar, talvez não vai poder ir para a escola, isso vai estar à minha revelia. Não vai ter muito que eu possa fazer em relação a isso para simplesmente curar a criança de um dia para a noite. E é justamente esse tipo de exercício que a gente tem que fazer em relação às nossas preocupações que estão ocupando aí muito espaço, né, mentalmente falando. O que é que pode ser feito e agir baseado no que pode ser feito. E a grande questão, gente, aqui também, quando a gente está preso nas preocupações inúteis, eu diria que é muito fácil a gente também perder, assim, a capacidade de conseguir identificar quais são as coisas que podem ser feitas, seja em relação àquele problema e àquela preocupação, seja em relação a outras preocupações, inclusive, que a gente pode lidar e gerenciar de forma mais direta. E é justamente o que a gente não quer que aconteça. Por isso que escrever, né, e fazer essa categorização é algo que nos ajuda muito. Aqui nesse passo, a gente vai então focar nessas preocupações solucionáveis e úteis, e até nas que são em certa medida inúteis, ver o que é que a gente pode fazer em relação a elas. Nem que seja algo pequeno, nem que seja, por exemplo, conversar com seu parceiro, desabafar com um amigo, falar: eu tô com esse problema e não tem o que ser feito, eu só quero alguém para me ouvir. Mas com relação às preocupações solucionáveis e úteis, é a gente colocar a energia e o foco em solucioná-las. A chave aqui é a gente poder justamente tomar ação, tomar atitude com aquilo que está no nosso controle. Ao invés da gente postergar isso e ter aí no final do dia uma pilha de preocupações diferentes. No seu diário também você pode anotar possíveis soluções para cada uma dessas preocupações as quais você escreveu inicialmente. E vale lembrar, gente, que alguns problemas e preocupações a gente vai resolver rapidamente e outros não, eles vão levar um tempo, eles vão demandar que a gente envolva outras pessoas ou peça para que outras pessoas nos ajudem ou que elas façam a parte dela para que tal problema seja resolvido. E o fato é que não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, isso faz parte. O passo número 3 é o seguinte: observe possíveis desequilíbrios e abra mão do controle. Quando a gente está muito preocupado com algo, é muito comum, né, a gente cair nessa coisa automática de ter um controle excessivo com relação a algo. Eu tenho um exemplo para isso, recente inclusive. Meu irmão, ele se machucou o dedo recentemente aí bem feio, né? Teve que levar vários pontos, quebrou o osso, a gente não sabe muito bem como é que a coisa vai se desenvolver. Mas eu fiquei muito preocupada com aquilo. Um machucado, gente, o vídeo, assim, ficou bem feio mesmo o que aconteceu no dedo dele. E eu fiquei super preocupada. E aí que eu fiquei mandando mensagem pra ele todo dia: como é que tá o seu dedo? Como é que tá o seu dedo? E ele muito gentilmente, né, não me deu nenhum corte em relação a isso, né? Acho que ele entende a minha preocupação. Mas, por outro lado, eu própria tinha consciência que eu tava sem querer o tempo todo saber, queria foto toda hora, sabe assim? E até fiz uma brincadeira com ele, que eu tava obcecada em ficar vendo como é que tava o dedo e a evolução do dedo. Coisa que é algo que eu não tenho controle nenhum. Ele foi no médico, levou os pontos, já fez o retorno com o médico mais umas 2 vezes desde o ocorrido, tá lá com o dedo imobilizado, tomou antibiótico, tá fazendo tudo o que tem que ser feito. O resto agora é uma questão de tempo pra gente conseguir descobrir se vai precisar fazer uma cirurgia, se não vai precisar fazer uma cirurgia, e assim por diante. Mas eu fiquei um pouco controladora, devo admitir, né? Já peço desculpas mais uma vez pro meu irmão por todas as mensagens pedindo fotos e perguntando e não sei o que e tudo mais. Um outro exemplo disso, né, quando a gente pode ficar um pouco controlador demais devido a alguma preocupação, são pessoas que checam os e-mails, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse fenômeno, 400 milhões de vezes no dia, né? Eu, quando eu estava trabalhando para uma empresa
aqui em Estocolmo, eu também às vezes fazia isso. Ficava olhando meu e-mail várias e várias vezes ao longo do dia. E aí, por exemplo, num caso desse, uma boa solução vai ser a pessoa estabelecer que ela vai fazer isso 2 vezes no dia ou 4 vezes no dia, e depois que ela fez isso, acabou. O passo número 4, e talvez um dos mais desafiadores, é a gente gerenciar aquilo que a gente não pode resolver. Alguns problemas geram bastante ansiedade pelo fato deles serem insolucionáveis, por assim dizer, ou momentaneamente insolucionáveis. Será que existe essa palavra? Insolúveis? Insolucionáveis? Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer. E assim sendo, né, gente, a gente ficar engajando em pensamentos e ficar elaborando pensamentos a respeito daquela situação, né, pensando nós todas as possíveis cenários que envolvem aquela situação, na realidade não vão nos ajudar muito. Além de não nos ajudar a resolver a questão, pode levar a gente a mais estresse, mais preocupação e mais ansiedade. E a grande questão aqui é que a gente vai ter que treinar, se desapegar dessas preocupações e praticar um certo distanciamento delas. A gente precisa se lembrar que pensamentos são apenas pensamentos, eles não são fatos. E que nós não somos os nossos pensamentos, nós temos controle sobre os nossos pensamentos, por mais que às vezes pareça que não. Mas para a gente conseguir, né, ter um melhor distanciamento, um melhor controle, inclusive, em relação àquilo que a gente pensa, é um exercício, não é algo que a gente vai desenvolver do dia para a noite. Uma das estratégias que eu acho que é da terapia cognitivo-comportamental, inclusive, que se você está muito preocupado com algo, mas é algo que está fora do seu controle, é algo que você não pode solucionar, é você pegar o seu celular ou algum cronômetro, coloca lá um timer de 5 minutos, por exemplo. E aí, nesses 5 minutos, você vai deixar você pensar tudo que você quiser. Você pensa no cenário catastrófico A, B, C, vai pensar tudo aquilo que a gente não deve pensar por 5 minutos. Depois que o cronômetro parou, a gente para tudo. E aí, se você quiser, você pode partir para a segunda etapa desse exercício. Você bota outro cronômetro de 5 minutos e ao invés de você engajar nesses pensamentos, você vai apenas observá-los. Que essa é, inclusive, na realidade, uma técnica de meditação, sabia? Mas que a terapia cognitivo-comportamental também usa aí como uma boa ferramenta. Então, o que você vai fazer? Você vai pôr o cronômetro, mais uma vez, 5 minutos. Quando aquele pensamento vier na sua cabeça, você não engaja no pensamento, você não pensa o pensamento, você só observa que ele existe. Na meditação, a gente fala que é como se a gente observasse nuvens que passam no céu. Você não pensa sobre a nuvem, você não pensa o formato da nuvem, você não pensa a cor do céu, você só vê elas passando. E você deixa os pensamentos ir e vir sem engajar neles. Essa segunda parte do exercício faz justamente com que a gente consiga não engajar, né? A gente criar um certo distanciamento. E tem um terceiro ponto que você pode também fazer se você sentir que tem afinidade, que isso faz sentido para você, que é o seguinte. Primeira coisa que você pode fazer depois que você praticou a etapa de observação, então eu digo passo número 2 desses passos todos, é você falar o seguinte para você: tá, mas e daí? E daí? Não engaje no pensamento. Tudo bem, mas o que eu tenho a ver com isso? É um problema insolucionável, certo? A ideia aqui não é a gente responder a essa pergunta retórica, mas é a gente colocar um ponto final. Tá, eu tenho esse problema agora. E daí? Eu tenho essa entrevista semana que vem que tá me deixando ansiosa. E daí? E daí? Eu já sei que eu tô ansiosa, já tô estudando, tô fazendo o que tem para ser feito, o resto, a vida segue. E aí, depois desse e daí, você pode, inclusive, dar para si mesmo na sua cabeça o que a gente chamaria de um comando mental. Você falar para si mesmo: não quero mais esses pensamentos. É como se você desse meio que uma ordem interna. Não vou pensar mais sobre isso. Não quero mais pensar sobre isso. Chega. Já pensei sobre isso o suficiente. Já me preocupei com isso o suficiente. Chega. E é interessante, gente, porque eu própria tenho praticado isso e tem funcionado muito bem. Principalmente quando a gente tem algumas preocupações que a gente chama aí, né, de forma popular, como pensamentos intrusivos, pensamentos persistentes. Você falar: chega, não vou pensar mais sobre isso, e dar como se fosse um comando para o seu cérebro. Você pode até falar aí a frase da forma que você gostaria de falar. Para mim, particularmente, tem me ajudado muito.
E eu também conheço algumas outras pessoas as quais eu compartilhei isso e elas também têm praticado e também têm tido bons resultados. Então testa aí e depois me fala aqui nos comentários. O passo número 5 é o seguinte: foque naquilo que é importante para você. Bom, gente, não é incomum que a gente passe um tempão aí se preocupando com coisas inúteis e que nem são tão importantes assim pra gente. Ou que, sei lá, estão fora do nosso controle. Por outro lado, né, a gente já falou que é muito difícil às vezes a gente conseguir se livrar desses pensamentos que ficam trazendo coisas à tona pra gente, aquela vergonha que a gente passou quando a gente tinha 5 anos de idade, o fulano do não sei o que, do vizinho, do problema que teve lá quando você tinha 15 anos, né, que você fez algo que não devia e você se arrepende até hoje, sabe, assim, coisas bem aleatórias mesmo às vezes. Mas eu diria aqui que um outro segredo, para além desses que eu já compartilhei com vocês anteriormente, é justamente a gente focar no que é importante, no que é a prioridade. O que é que precisa ser feito no meu dia? O que é um valor importante para mim, então, que eu posso colocar minha energia nisso? É a minha família? São os meus amigos? É o meu trabalho? Então eu vou focar nisso. Eu não tô falando aqui, gente, pra gente se distrair dos nossos problemas, que são problemas importantes, úteis e solucionáveis e que demandam da nossa atenção. Mas eu estou falando que se você está se sentindo extremamente sobrecarregado com algo ou ansioso com algo, vai ser importante você se retirar daquela situação. Se, por exemplo, os exercícios aí de observação não estão te ajudando, se você está com muita dificuldade, então vá fazer outra coisa. Você pode assistir uma série, você pode assistir um filme, você pode ligar para um amigo, desabafar, mas depois falar de outras coisas. Vai cozinhar uma comida, vai fazer uma atividade física, vai sair para uma corrida, vai andar na natureza, vai passear com o cachorro, não sei, mas faça alguma coisa, não fique ali chafurdando na lama naquelas preocupações. E mais uma vez, você pode usar do exercício de comando, como eu já disse para vocês. Observa os pensamentos, vê eles passando, não engaja com eles, não se identifica com eles e depois respira bem fundo e dá esse comando para si mesmo. Bom, gente, eu acho importante compartilhar com vocês que alguns desses pontos que eu trouxe nesse vídeo, eu na realidade me inspirei nesse livro aqui. É um livro em sueco, mas eu queria trazer a referência para vocês porque eu acho que é válido, né, dar o crédito aí para os autores. Alguns outros pontos desse vídeo, no entanto, foram trazidos da minha própria experiência, o que eu venho aprendido, né, em outros lugares também, não só da psicologia, mas também misturado aí com algumas técnicas de meditação e outras técnicas que eu venho aprendendo aí na vida. Me deixa saber aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e me deixa saber, por favor, se você colocou em prática algum desses pontos e como que é que foi a sua experiência, o que você achou, o que você sentiu. Eu vou ficando por aqui, esse era o meu recadinho de hoje. Um beijão, se cuidem, pessoal. Até o próximo vídeo.